Bom dia, sétimo ano, professor Wesley aqui. Estamos aqui nesse momento para poder tratar do assunto o mundo moderno e o renascimento, na disciplina de história, tá? E hoje nós vamos responder algumas atividades e entender esse conteúdo. O que seria o renascimento, né? O renascimento é um movimento, né, que ocorre em um período de transição da passagem do período medieval para a Idade Média, certo? Então vamos lá, o professor vai virar a câmera aqui para poder explicar o conteúdo para vocês com mais facilidade. Beleza, pessoal, então aqui está o capítulo 1, página 2, o espaço que é o assunto que a gente vai tratar, é o mundo moderno e o renascimento, como eu falei aquela hora. Observem essa imagem aqui, olha aí, ó. Essa imagem é uma imagem medieval, tá vendo? Como era retratado os detalhes da figura humana e os desenhos, né? Pode observar aí o rosto, a figura física, né? As características ao redor, construção e tal. E aí vocês vão observar uma outra imagem ao lado da Idade Média, que relata a principal característica da Idade Média, que são os detalhes minuciosos relacionados à imagem. Podemos observar aqui, ó. Olha para você ver como que essa imagem tem informação relacionada à imagem humana. Olha aí, são detalhes. Olha o nariz, os olhos abertos, outros com os olhos fechados, bem detalhado. Observe a figura atrás, a imagem, os desenhos, né, das plataformas de muro ao redor, né? Então, tudo bem desenhado, bem classificado, bem descrito através da paisagem. Então, o Renascimento ele traz uma renovação artística muito importante, tá? Muito importante para o mundo. Então, quando nós tratamos do Renascimento, que é um movimento intelectual, cultural e artístico, ele vai ser muito importante para nós, para entender o mundo, como o mundo funciona, entendeu? Então, assim, a partir do século XIV, a Europa Ocidental passa a apresentar esses novos princípios. Olha, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem a diferença, ó. Olha a diferença aí. Então, a partir do século XIV até o século XVI foi quando ocorreram essas grandes mudanças, né? E esse período fez com que a maneira de pensar em relação aos hábitos, à natureza, à arte, à política e até mesmo à economia passou a ser considerado algo a ser transformado. Então, grandes mudanças ocorreram a partir daí, tá bom? As sociedades mudaram, passaram a pensar diferente em relação ao mundo e enxergar as coisas com mais detalhes, tanto na arte, principalmente na arte. A arte é um relato preciso, né, dessas diferenças. Então a gente começa a observar através da arte, tá bom? Olha aqui, ó, a passagem do período medievo à Idade Moderna. Olha aí as imagens, tá vendo? Ó, os detalhes das imagens nos permite entender melhor a proximidade dos detalhes em relação à imagem humana. Vamos lá. As origens do Renascimento Europeu. Pessoal, onde tudo começa, entendeu? Onde tudo começa? Começa com a expansão comercial da Europa, tá? Que inicia com as feiras e ampliada pelas rotas abertas durante as cruzadas, que estavam diretamente relacionados ao desenvolvimento e aos interesses das cidades italianas. Então, o que acontece? Com o tempo, aqueles desenhos, aquela arte, aquela política, tudo aquilo foi ficando para trás. Foram surgindo pessoas mais habilidosas, mais capazes de identificar e moldar o espaço e tudo aquilo que era comum ali, a paisagem, o ambiente, a política, a cultura, tudo foi modificando, intensificando, né? E assim com a diversidade cultural começou a ocorrer, a diversidade cultural não exatamente, mas as relações culturais tornaram o ambiente diferente. Ó, por exemplo, isso porque quando o restante do Ocidente europeu vivia sobre o feudalismo,
A Península Itálica se organizava exatamente de outro modo. As relações feudais existiam, mas com menos intensidade, pois não havia um isolamento tão forte entre os territórios, ou seja, ninguém ficava completamente isolado. Então existia uma relação aí ainda com os princípios feudais, né? Que aí ocorreram algumas mudanças depois. Vamos tratar delas aqui, ó. Contudo, a Itália não era um estado unificado como na atualidade, mas um conjunto de diferentes reinos repúblicas autônomos. Grande parte do seu território era controlado pela Igreja. O comércio italiano desenvolveu um importante sistema de câmbio em cada região, no caso, né? Circulava uma moeda própria. Então, cada estado desse, ó, cada estado autônomo, ele tinha uma moeda própria, tá bom? Quando fala de moeda própria, não é uma moedinha de R$1. Falamos de uma moeda que a gente pode identificar, por exemplo, o dólar, o real, né? São moedas que são reconhecidas aí internacionalmente. Então seria basicamente isso aí. Assim, para realizar o comércio em diferentes regiões, o comerciante precisava, tá, de diferentes moedas. A compra e a venda de dinheiro eram realizados por um cambista, que também atuava, aliás, como banqueiro. É que eu estou lendo pelo celular, aí fica meio difícil de ler, tá, pessoal? Emprestando dinheiro a juros e financiando os comerciantes. A localização da Península Itálica favorecia a existência de rotas entre suas cidades e o mundo árabe, o que abrangia todo o norte da África e o sul da atual Espanha. Os italianos mantinham relações comerciais na região de Flandres, né, entre Holanda e França, na Inglaterra e com os bizantinos. O comércio interno também era muito forte. Vamos olhar a imagem aí, ó. As cidades italianas. Ó, tá aqui, ó, Rosa dos Ventos. A distância, ó, 1 centímetro aqui equivale a 220 quilômetros. Tá vendo aqui o mapa aqui, ó, localização no mundo. Nessa parte aqui superior à África, aqui está a Europa, né? Então aqui esse cantinho aqui que estaria, aqui é o Brasil, que é a América do Norte, América do Sul, América Central, tudo isso aqui é América, ó. Beleza? Então fica aqui, ó. Tá ok? Esses pontinhos pretos assim, ó, vão ser cidade. Aqui é norte, sul, leste, oeste. Vamos lá. Então, ó, Nápoles fica a leste do Mar Tirreno, tá bom? A leste do Mar Tirreno. Roma, por exemplo, fica a leste do mar. Aí temos aqui, ó, Sardenha, Florença, Urbino, né? Milão, Genova, Ferrara, Veneza aqui, ó. Veneza aqui. E o que acontece? Tudo isso aqui, pessoal, já mudou de nome, tá? Já ocorreu algumas mudanças no passado, principalmente dos nomes, tá? Tiveram outros nomes aí anteriormente. Vamos lá, a burguesia e o humanismo. Bom, a burguesia, pessoal, quem são os burgos, tá? Quem são os burgos? Os burgos são os empresários, tá? Que eram donos dos meios de produção. E como eles eram donos dos meios de produção, eles diziam o que as pessoas fariam, entendeu? Então a burguesia era um segmento da sociedade que habitava no meio urbano. Seus membros tinham ancestrais originários dos seus feudos ou ligações distantes com nobres empobrecidos. Faziam uso de seus próprios recursos para realizar suas atividades, eram donos do lucro e de seus negócios. Diferenciavam-se tanto dos nobres que não trabalhavam, quanto dos servos que trabalhavam, mas não ficavam com todo o lucro de seus serviços. Ficavam em um lugar intermediário entre os trabalhadores e os nobres. Então, se alguém perguntar onde fica o lugar da burguesia dentre os nobres, os
E os plebeus, né? O povo que realmente colocava a mão na massa aí, os pobres, onde ficavam? Eles ficavam no meio, entre os que não trabalhavam, que eram os burgueses, não trabalhavam assim, não pegavam no pesado, né? Eles tinham ações aí políticas, né? Ações públicas de ordem e tudo mais. E os demais, né? Tinham os burgueses, eram os comerciantes, que tinham a função de comercializar os produtos, produzir, e tínhamos os trabalhadores, né, que os pobres que estavam em atividade aí, produzindo constantemente para poder melhorar a qualidade de vida dos burgos e também dos políticos, né, da época, que seria o clero, né, e a nobreza, certo? Continuamos então. Vamos lá, o humanismo. O humanismo é uma valorização do ser humano e de suas qualidades, tais como inteligência, beleza, que foi resgatada na Europa por um movimento chamado humanismo. De acordo com esse movimento, o ser humano era colocado no centro das diferentemente do que pregava o pensamento religioso da época, que a Igreja Católica trazia, através desse pensamento onde a atenção era voltada para Deus, certo? Os humanistas não eram contra a Igreja, tampouco eram ateus, mas representavam uma ruptura com o pensamento medieval, época em que a Igreja interferia em todos os aspectos da vida cotidiana, principalmente na ciência. Por exemplo, a humanidade ela só foi avançar em ciência quando ocorreu algumas mudanças drásticas que foram importantes para a postura humana, entendeu? Então muitas mudanças aí vão acontecer através desse momento. Vamos lá, pessoal. Então os humanistas defendiam os seguintes valores: racionalismo, antropocentrismo, hedonismo, individualismo, estética clássica. Vamos lá. Então, entender as questões do dia a dia por meio do pensamento racional, tá? O conhecimento deve ser obtido pela observação. Olha aqui que interessante. Observação, dedução, pesquisa e experimentos, e não por meio de revelação sobrenatural. Ou seja, era importante, segundo o racionalismo, observar, deduzir, o caminho aparentemente é esse, então vamos pesquisar e realizar experimentos para verificar se é esse o caminho mesmo, entendeu? Porque a revelação divina, muitas vezes, ela errava por meio da revelação sobrenatural, a revelação divina, né, por bem dizer. Então errava. Então assim, como assim errava? É porque a revelação divina era dada a quem? Aos homens. Quem são os homens? São as pessoas que eram intituladas pessoas que tinham contato diretamente com Deus. Mas o que acontece? Muitas vezes eles erravam, então o que eles perceberam? Que o racionalismo, que é a observação, dedução, pesquisa e experimentos, foi o meio mais concreto de alcançar uma coisa chamada ciência, para descobrir problemas e soluções relacionados à saúde, relacionados à existência humana, relacionados a práticas metódicas, né, metodológicas também. Então as coisas passaram a ter lógica a partir desse período aqui do racionalismo, onde deixou de dizer que a pessoa tinha uma doença porque ela tinha pecado e passou a dizer, não, você tem uma doença porque você realmente se infectou com um vírus, ou com uma bactéria, ou com fungo, ou com qualquer outro tipo de protozoário. Então a humanidade mudou a partir do humanismo, trazendo esses princípios e valores que a gente citou aqui, em especial o racionalismo. Vamos lá. O antropocentrismo, colocar o ser humano no centro das preocupações, diferentemente do pensamento da igreja, que colocava Deus no centro da vida.
o teocentrismo. Então a gente passamos através do humanismo a colocar o homem como o centro das preocupações. Primeiro, tratar da qualidade de vida, tratar do homem como ser vivo, como ser digno, né, de respeito, né, de acesso à saúde, educação e tudo mais. Depois, o homem colocar Deus, né, no caso aí, seria basicamente no segundo plano, depois que ele estivesse em condições de ele se dedicar a Deus, né? Então o humanismo ele não exatamente baniu a ideia de que Deus é superior, mas que o homem deveria se colocar no centro para poder ele posteriormente tomar essa decisão, se ele realmente quer ser devoto a Deus ou não. Vamos lá, o hedonismo, buscar a felicidade e as conquistas materiais nessa vida, diferentemente da igreja, que pregava a felicidade na vida eterna. Então, o hedonismo busca a felicidade aqui na terra mesmo, né? Buscar a felicidade aqui mesmo, porque ele não sabe se tem céu ou não no entendimento deles, né? Então, o hedonismo que preservava esse tipo de ideia, que era um dos valores humanistas, né? Ou seja, no hedonismo todo mundo teria que viver bem, né? Individualismo, valorização do indivíduo, por exemplo, os artistas passaram a assinar suas obras e buscar o reconhecimento pelo seu trabalho. Então, o individualismo permitiu que os artistas buscassem serem identificados, né, e serem valorizados aí pela sua habilidade. A estética clássica, o padrão de beleza e de representação do corpo humano, segundo o modelo desenvolvido na Antiguidade Clássica. A estética clássica passou a ser mudada, né? Então, o padrão de beleza de representação do corpo humano, representação do corpo humano, passou a ser mais bem observado e importante, tá? Porque foram detalhados mais as características humanas. Então vamos lá para a primeira atividade. Por que a burguesia era diferente tanto da nobreza quanto dos camponeses? Porque eles já tinham tido origem, tá? Eles tinham origens aí da nobreza, né? No entanto, já haviam se classificado como pobres, com algumas mudanças que ocorriam da mudança da nobreza. Então, eles classificavam como pobres, então eles criavam mecanismos para produzir e gerar uma qualidade de vida melhor, e aí eles não ficavam na margem da pobreza, eles ficavam aí em uma condição de vida melhor, produzindo alimentos, eram os donos os burgueses eram os donos, tá? A burguesia era dona dos meios de produção, por isso eles eram diferentes dos pobres, que tinham que trabalhar para os burgueses para poder sobreviver. E os burgueses vendiam os produtos que eles produziam para a nobreza e para o clero, e assim tinham condições de sobreviver com mais qualidade de vida. Quais eram os valores humanistas? Está aqui, ó, só listar todos eles. Porque eles afastavam da visão que a igreja medieval tinha da sociedade. Por esse fato aqui, ó, o conhecimento deve ser obtido pela razão, né? Então, não por meio de revelação natural. Então, o humanismo ele preservava o raciocínio, a inteligência e a capacidade de perceber como o mundo funciona, tá? Então, por isso, a igreja não queria que o ser humano, que as sociedades percebessem que eles estavam mandando de modo a as pessoas obedecerem e atender os interesses deles. Vamos lá, outra questão aqui, ó. Leiam o texto aí, identifiquem e depois vocês vão fazer o seguinte. Identificar na obra do retrato, né? Aqui, ó, as características da vida burguesia no período renascentista. Olha aí, ó, o cara se veste muito bem, tem muitas roupas, calçados chiques, tá vendo? Um cachorrinho limpinho. Olha cada detalhe da obra da lâmpada aqui. Todos esses detalhes emanam tempo para se produzir. Então isso é um esboço do luxo existente na época, ó. Todo muito detalhado significa que tinha muito tempo gasto para produzir e automaticamente gerava um custo alto para quem ia utilizar esses produtos. Então a burguesia usava os tecidos, por exemplo, e roupas que serviram aí para mostrar, né, essas diferenças aí. Até exemplo do candelabro aqui, de bronze, né? A segunda pergunta aqui, ó. Como e por que
como e por que o modo de vida da burguesia se diferencia do modo de vida feudal. Porque o modo de vida feudal trazia algumas diferenças, né? Os feudos, né, eles tinham vestimentas com tendência ao trabalho, né? O homem que trabalhava aí, ele tinha tendência a se vestir diferente. Já os burgos, eles se vestiam aí, como que eu vou corrigindo aqui? Pessoal, então para finalizar, ó, como e por que o modo de vida da burguesia se diferenciava do modo de vida feudal? Seguinte, a burguesia vivia do fruto do trabalho, né, das pessoas da pobreza. Já os feudos, eles viviam do pagamento dos impostos da burguesia. Então, essa diferença ela ocorre nesse sentido. A burguesia ela sobrevivia do trabalho, enquanto os feudais ali, todos eles ali na cabeça da administração pública, como o clero e a nobreza, né? Eles viviam aí com base no que era pago de impostos, né? Então essa é a diferença, né? Uns viviam sobre os outros. Então, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão aí, vocês querem trazer pra gente? Se decidirem trazer alguma sugestão, escreve aqui na descrição do vídeo, o professor vai estar respondendo, tirando as dúvidas, ok? Gostou do vídeo? Deixa um like, dá um joinha, deixa seus comentários aqui, pergunte, participe, o professor vai estar respondendo e pontuando vocês também, conforme o aprendizado de vocês. Tá beleza? Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.